para não passar em branco. A pedido de Lula, Renan Calheiros marca sabatina da ABIN. Ex-presidente Jair Bolsonaro faz críticas ao presidente Lula durante AgriShow. São Paulo registra o primeiro caso de subvariante Acturius da Covid-19. O governador Tarcísio fala em cadeia para invasores de terra. Não vamos tolerar baderna. O governo estuda isentar PLR do pagamento de imposto de renda, diz Lula. Isso são algumas manchetes que estão circulando aí no dia de ontem. Bolsonaro no AgriShow, criticando a presidência, a condução da presidência por Lula, a condução do país por Lula. Teve o AgriShow, aproveitou e falou. Tarcísio também falou no AgriShow e disse que não vai tolerar questão de invasão de propriedades em São Paulo. Diz que São Paulo vai dar o exemplo. Diz que invadiu, vai ser cadeia, sem tolerância. Então está aí o governador. Lula diz que vai isentar a PLR, ou seja, aquela participação de lucros e resultados, né, do imposto de renda. Tudo isso foi dito ontem, durante os eventos que aconteceram. Lógico, Dia do Trabalho, a AgriShow iniciando, que segue aí até quinta-feira, que é dia 5, perdão. Então, tudo isso envolvendo as políticas no dia de ontem, não, Juliana? Bem... Dia do Trabalho, dia de discutir diversos temas, né? E aí me chama a atenção essa preocupação de falar das invasões de terra e dessa rigidez de não permitir que isso aconteça. E aí eu fico me perguntando algumas coisas aqui, e principalmente um problema que é super grave e que isso não tem sido discutido, ou pelo menos eu não tenho percebido uma ação do governo do Estado com relação a isso, que é a questão das pessoas em situação de rua e drogadição que estão no centro de São Paulo, tentando invadir loja, invadindo loja, tentando invadir carro, roubando as pessoas, né, de forma na luz do dia. Existe também preocupações que o governo do Estado tem que ter. Reforma, a gente falou disso semana passada, né? Sim. Da preocupação com a reforma agrária. Então, entender que essas ocupações que acontecem, qual é o movimento de ocupação e qual é o movimento de invasão das áreas, e aí agir, evidentemente, quando houver alguma retaliação a isso, ou algum enfrentamento direto, né? Essa questão é muito delicada. Então, acho bem, bem preocupante o governador se colocar dessa forma, porque cria uma ansiedade para quem não entende o que é a importância da reforma agrária no país, né? E essas invasões de terra, isso cria uma ansiedade de dizer, olha, vamos lá, vai ter que acontecer, agora sim o pessoal vai entender e vai saber o que está facultado a eles, agora eles vão pagar, agora eles vão entender que não pode entrar na terra. Uma coisa é entrar na terra produtiva, ocupada, de trabalho, tudo mais. Essa questão precisa ser vista pelos movimentos de ocupação, do movimento sem terra, sem teto. Outra coisa é a gente ir com a armadura pronta para quem está ocupando uma área que está desabitada, que não é produtiva. Então, assim, o Estado de São Paulo é grande por sua excelência, tem áreas no interior que são vastíssimas e que poderiam ser feitas questões de reforma e de acolhimento, né, dessa população que precisa, e é uma população que precisa de área para trabalhar, inclusive, né? Quando a gente fala de você trabalhar a reforma agrária, é justamente da condição para aquele trabalhador da terra, da roça, ter o seu subsustento, ter sua área para poder produzir. Então, por isso que é muito delicado a gente entrar nesse termo, e eu acho que o governador acaba esquentando o clima de uma situação que o governo ainda não se posicionou sobre como vai lidar com essa questão, entendendo a diversidade do tamanho do Estado e, principalmente, no interior, no alto interior, onde existem as terras de produção. É diferente do que a capital de São Paulo, que você não tem espaço, né, para esse tipo de trabalho. E aí, quando eu trago essa questão das pessoas em condição de rua, da drogadição, da questão da Cracolândia, que não está sendo tratada como deveria ser tratado, e isso mexe no dia a dia de todo mundo, do trabalhador. O pessoal que trabalha ali no centro de São Paulo, Márcio, tem impressionado muito o governo,
justamente porque tem que fechar a loja mais cedo, não tem segurança nenhuma, pode a qualquer momento ser invadido e não ter ali, né, ter problemas para poder cuidar do seu negócio. Então, para além da questão da invasão das terras, penso que o governador precisa olhar para essa questão, porque daqui a pouco está perdendo o principal pilar econômico do Estado, ali no centro de São Paulo, porque não está resolvendo essa questão E aí, preciso falar, não pode ser na força. A gente sabe que essas pessoas estão em condição de uma doença, né, afetados por uma doença que a droga provoca, e precisa se pensar meios de sensibilizar e de trazer essas pessoas para tirar da rua. Porque o que fez? Né? Se espalhou a Cracolândia, então tem várias áreas agora no centro de São Paulo que são ocupadas por eles. Eles não têm um ponto fixo. Então, isso é bem sério. Estou trazendo isso porque são coisas que eu observo que o governo tem 100 dias aí que ainda não se posicionou para tal. É necessário uma atitude enérgica porque a gente entende essa questão da drogadição. Mas o que está acontecendo em setores na capital é que as pessoas estão reféns de assalto, de roubos, de agressão. As pessoas estão dentro do seu veículo, parou no semáforo, a pessoa invade para roubar o celular. Quer dizer, isso já passou de uma situação comum e é necessária energia e coibir essa questão. A segurança tem que estar presente, porque enquanto você discute a condição de um indivíduo, mas agora você está discutindo uma condição de segurança já, né? Então, o que você falou, são 100 dias, mas isso já era para ter acabado. Já era para ter pensado alternativas, né? Isso não é para ter. No mínimo, quem está dirigindo tem que ter a segurança. Quem está caminhando tem que ter a segurança. Então, é necessário observar. A questão da invasão, eu trago até para você poder falar a respeito, que nós estamos falando de invasão. Lógico, na minha opinião, a invasão ela é proibida em todos os aspectos. Todos os aspectos. Porque eu não tenho como permitir a invasão de terras aqui e dizer que não invadam a terra Yanomami. Então, a permissão não no Yanomami é não para o geral. Eu não posso abrir precedentes. Pode? Não pode, porque o indígena eu estou dizendo que pode. E nós estamos enfrentando uma questão na terra de Yanomami, as invasões de garimpeiro. Não pode. A terra é do índio, dos Yanomamis. Não pode. É a condição da propriedade, da titularidade, do domínio, da responsabilidade. Então, não é não. Juliana. Todas essas duas questões estão relacionadas a um ponto: política pública de atendimento ao cidadão. Seja no processo do cuidado dessas pessoas que estão aí no centro da cidade de São Paulo, como eu trouxe, seja nos movimentos que precisam ocupar ou que se colocam nesse estado de ocupação de uma área improdutiva, buscando aí um espaço e uma reivindicação de terra para poder trabalhar. São questões muito complexas, que eu acho que levam tempo para a gente, que são debatidas exaustivamente, e levam tempo para a gente maturar e para a gente entender os convencimentos necessários. Mas, sobretudo, é um resultado da falta clara de política pública para essas áreas. Atendimento a essas pessoas, buscar resgatar essas pessoas, eu concordo. Paralelamente, você tem que dar segurança, você tem que colocar ordem nas ruas. Se você não colocar ordem nas ruas, vira o caos. Tá? E olha que esse foi só o Drops, hein, gente? Só o Drops. Eu nem falei ainda da fala do nosso amigo no AgriShow. Vou deixar quieto, vou deixar para lá. E também aí dos anúncios que o governo federal faz com relação à questão trabalhadora, a questão do IR. Tomara que aconteça, para que as pessoas sintam realmente que a participação de lucros e resultados é algo que é uma bonificação para o trabalhador, porque entra aqui e sai acolá, né? Você recebe o PLR e ele sai pelo outro lado no imposto. Então, que a gente sinta um pouco, né, nós, trabalhadores, da base, né, da pirâmide, que a gente sinta esse ganho real para que a economia comece a responder, para que a gente possa participar do processo econômico do país. FGTS não altera e ainda o PRL você ainda paga imposto. Fica bom, né? Vamos para uma matéria dessa. Bora! Boa, Juliana.